Fala pessoal, meu nome é Guilherme e hoje mais um vídeo aqui no canal Delongas e o tema de hoje é o fenômeno neopentecostal. Bom pessoal, olha lá, a fé evangélica, né, essa fé neopentecostal, eu acho que não é novidade para ninguém, ela tem crescido aqui no Brasil, né? Sobretudo entre as pessoas mais pobres. E aliás, o Brasil ele é um país pobre, com a maioria das pessoas pobres. Então, não há como chamar por aqui um fenômeno de massa sem levar em conta a população pobre. E como a fé pentecostal ela tem crescido como um fenômeno de massas, é evidente que ela cresce entre a população pobre, certo? E também não é novidade para ninguém que os grupos neopentecostais, sobretudo de algumas denominações como Assembleia de Deus, Universal, eles se ligaram, notadamente os seus líderes, ao bolsonarismo, o que deu margem, né, a uma associação, muitas vezes até afobada, atropelada e até preconceituosa entre evangélicos, né, crente e conservadorismo bolsonarista. Nesse vídeo aqui eu quero falar de uma experiência antropológica que eu fiz. Muito mais imersiva até do que qualquer etnógrafo que passou 2, 4 anos estudando mestrado, doutorado em igrejas evangélicas com uma bolsa da CAPES. O que eu vou falar aqui é de uma experiência que durou mais de 20 anos da minha vida e que diz respeito a quem? A uma pessoa que, e esta pessoa sou eu, que tem a família evangélica por parte de mãe. Aliás, a minha mãe, ela me apresentou duas coisas na vida. Ela me apresentou a fé evangélica em cultos neopentecostais e ela me apresentou também uma visão política de esquerda, pautada pela luta, o enfrentamento contra desigualdades sociais, proteção de minorias. Minha mãe é evangélica e de esquerda. Bom, então eu frequentei templos evangélicos das mais variadas denominações, desde essas igrejas super famosas como Universal, Assembleia eu nunca fui, mas Renascer em Cristo, até as menores, pequenininhas, né? Durante muito tempo. Desde a minha infância eu ia lá na escolinha da igreja, até depois fase tardia da minha adolescência, quando eu já participava, inclusive, ali do grupo de louvor da igreja e frequentava também escolas dominicais de estudo teológico ali da Bíblia, né? Pois bem, e a partir dessa minha experiência de décadas, 2 décadas, nesse ambiente neopentecostal, eu quero apresentar então para vocês aqui algumas características de como funciona um pouco a mecânica dessas igrejas e, sobretudo, por que, na minha opinião, elas são grandes fenômenos de atração de público, porque elas crescem e provavelmente daqui a alguns anos elas vão se igualar ou até mesmo talvez passar em número a quantidade de pessoas católicas aqui no Brasil, o que é impressionante, porque em poucas décadas vai haver aqui no Brasil uma quantidade igual ou superior de evangélicos em um país que tem uma tradição centenária de Igreja Católica, né? Pois bem, então vamos tentar compreender, né, o que leva a isso. Porque esse fenômeno, eu vou comparar muito aqui o fenômeno das igrejas evangélicas neopentecostais com fazendo um paralelo, uma diferença com a Igreja Católica. Vocês podem me perguntar, por quê? Por que você vai comparar com a Igreja Católica? Por que você não compara com a Igreja com sinagogas, por que você não compara com templos budistas? Porque, vejam, a Igreja Católica, ela ainda é a maior, né? Ela é a maior efetivamente. Então, para mim, é lógico que a comparação que eu vou fazer vai ser entre a maior e a segunda maior, que está crescendo a ponto de ficarem igualadas, certo? Bom,
Primeiro eixo de comparação, e serão 6 aqui, não eixo de comparação. A primeira elemento que eu vou apresentar aqui para vocês sobre por que talvez esse fenômeno evangélico neopentecostal cresça tanto, diz respeito à circulação das pessoas ali dentro, daqueles locais, naqueles templos. E a primeira coisa que eu digo aqui é que, gente, nas igrejas evangélicas, a circulação de pessoas ela é altamente democrática, certo? É, não há muitos constrangimentos para você entrar numa igreja evangélica, seja numa grande igreja evangélica ou até mesmo numa igreja de bairro menorzinha. As pessoas, elas entram ali e muitas vezes são já recepcionadas, né? Muitas vezes as pessoas ali do bairro já recebem convites para participar ali dos cultos que vão rolar naquelas igrejas, né? Então vejam, é um espaço de circulação que a pessoa pode entrar sem constrangimento. E são poucos espaços sociais em que nós podemos entrar e sentar ali e participar minimamente sem nenhum constrangimento, né? Imagina, se você entra do nada num sindicato que você não participa, se você entra do nada numa assembleia estudantil que você não participa, numa sala de aula, vai ser um pouco constrangedor, né? Nas igrejas evangélicas, não, eu diria que é um ambiente um pouco mais democrático, as pessoas entram, circulam ali dentro, ouvem os cultos de maneira ampla, certo? Isso já me leva ao segundo ponto aqui, que tem a ver com a participação. Vejam, as pessoas elas participam dos cultos evangélicos. Elas são instadas, inclusive, a fazer grupos dos mais variados tipos, né? Grupos de louvor, em que alguém vai tocar um instrumento, vai cantar, outro vai tomar conta ali do áudio, grupos de divulgação dos conteúdos da igreja, de rodas de oração, de aulas sobre a Bíblia, de evangelização. Então, assim, criam-se ali dentro verdadeiros, assim, circuitos de afetos mesmo entre as pessoas, porque elas estão participando, estão construindo coisas juntas, né? E também cria essa ideia de que você chega lá e em pouco tempo você já recebe alguma tarefinha para fazer, sabe? Em pouco tempo você já começa a se tornar um pouco como um obreiro ali, né? Vejam, muita gente diz, né? Poxa, eu vou ali na casa da minha tia no Natal, vou ver minha família e tem aquela tia crente que só fala da igreja o tempo todo. Mas é porque, vejam, muitos elementos da vida ativa dela, do que ela faz, como ela se realiza ali como pessoa, é que faz parte ali da igreja, né? Vejam, você não está fazendo companhia para sua tia toda semana, todo final de semana. Você não está indo ao cinema com a sua tia. Você não está fazendo muitas coisas com a sua tia. Você vê sua tia no Natal e olha lá, e já quer matá-la, né? O pessoal da igreja está vendo sua tia direto, certo? Então, essa questão da participação, ela é muito importante e ela me leva já ao terceiro tópico aqui que eu quero falar, discutir com vocês, que é a ideia de que a fé sem obras é morta. Isso é um trecho do livro de Tiago, né, no Novo Testamento, e é uma ideia muito corrente nessas igrejas evangélicas de que não basta você ser um crente, você tem que ser um crente praticante. Você tem que atuar, né, como eu disse acima, nos diversos ofícios da igreja, seja como evangelizador, obreiro, sendo que o obreiro pode realizar visitas aos irmãos, né, fazer comida nos festejos lá da igreja, organizar festa, organizar mesmo a parte administrativa da igreja, tem uma série de tarefas a serem realizadas que você é motivado a realizar segundo ali até mesmo as suas habilidades, né? De repente você toca um instrumento musical, de repente você é bom com contas, você é um bom comunicador e pronto, você arruma uma tarefa ali, né? A Igreja Católica, ela também possui diversas obras.
E são obras importantes, são obras robustas, né? Há pessoas que organizam as pastorais, existem grupos de caridade, de juventude, é bem robusto. Mas, assim, eu diria que, em geral, para participar das tarefas, das atividades da Igreja Católica, você precisa já de um certo grau de institucionalização, sabe? Precisa pelo menos fazer ali um ritual de primeira comunhão, né? Muitas vezes quem cuida ali da administração da igreja ou de espaços relacionados à Igreja Católica, como orfanatos e escolas, são ali freiras e padres, pessoas que estão altamente comprometidas com aquilo já há muito tempo, né? Na igreja evangélica, eu diria que assim, mal você entrou, você já recebe o convite para fazer alguma coisa, né? Para colocar a sua fé em obras. Já tem que fazer alguma coisinha, distribuir um panfletinho falando de Jesus, é, limpar a igreja, que seja, você já recebe alguma tarefinha, você não precisa ter nenhum comprometimento, batismo, primeira comunhão, nada, nenhuma liturgia muito mais robusta para você já começar a participar, certo? Isto me leva então ao quarto tópico que eu quero falar com vocês aqui, que é a ideia da secularização versus espiritualidade. Difícil de falar essas palavras. Mas então, vejam, secularização é aquilo que não está no ambiente da igreja, né? Aquilo que a gente vive na sociedade. Enfim, no trabalho, no lazer, enfim, de diversas formas. É um mundo fora daquele ambiente em que você vai para depositar ali a sua fé e ter um encontro espiritual. Vejam, eu diria que se a Igreja Católica, como eu disse há pouco, você precisa de algumas autorizações mais burocráticas para fazer os seus atos de fé, e quando faz é através, né, de instituições, de pastorais, órgãos de caridade, etc. E também na Igreja Católica há uma liturgia institucional muito própria, né, com rezas específicas, aparatos específicos, uma indumentária específica, né? Então fica muito fácil de se ter, eu diria, nas igrejas católicas, aquela figura do católico não praticante, ou seja, alguém que vai para a igreja de tempos em tempos, ouve aquelas músicas mais rebuscadas, né? Tem uma vida, mas, né? Quando ela sai da igreja, sai daquele ambiente litúrgico da igreja católica, ela tem uma vida social totalmente apartada daquilo. As músicas que ela escuta não são as músicas da igreja católica, o jeito que ela se veste já é diferente, os filmes que vê, as produções audiovisuais, é tudo diferente. Na igreja evangélica, né, a relação entre secularização e espiritualidade é, a meu ver, um pouco mais dialética, certo? Se vocês quiserem usar um termo chique. Ou seja, os evangélicos, eles unem o que é secular, o que está fora da igreja, uma espécie de mix ali do que está fora, com o que é espiritual próprio da igreja. Vou tentar explicar para vocês o que é isso. Eles absorvem formas estéticas, estilos musicais que vêm de fora e trazem para dentro. E eles adaptam essas formas ao teor espiritual que eles querem professar. De modo que nós temos, por exemplo, música gospel de diversos gêneros, aliás, algumas muito boas, né? Eu ouvia bastante e ainda ouço algumas bandas de rock evangélicas, né? Eles têm um conteúdo também audiovisual próprio, baseado muitas vezes no conteúdo pop. Eles têm festas e até baladas próprias. Então, assim, para eles, né, os evangélicos, sobretudo neopentecostais, não há uma cisão entre o que é secular e o que é evangélico. Agora, você imagina, né, a potência que isso tem de manter as pessoas com a fé também mais ativa. Volto a dizer, não é que a Igreja Católica não tenha isso, né? O padre Marcelo que o diga.
mas isso é, eu diria que assim, manifestamente um fenômeno evangélico neopentecostal, remonta inclusive até aos templos da população periférica formada por negros e negras nos Estados Unidos, certo? Muito bem. E agora eu quero falar de um quinto ponto, que é a heterogeneidade das igrejas. Vejam, se a participação ela não é institucional e burocrática, né? Nas igrejas você já entra, já participa de um grupo aqui, de um grupo de jovens ali. Qualquer pessoa pode participar disso e muito facilmente uma pessoa pode inclusive abrir uma igreja, certo? Veja o número de igrejas evangélicas que cresce, que pipocam por aí, né? E essas igrejas, você não precisa de uma autorização de ninguém, como a Igreja Católica, que precisa de uma autorização do Vaticano para ser aberta. Então, as igrejas evangélicas, é isso, uma pessoa, ela basta que uma pessoa se sinta suficientemente abençoada, ungida, e falar, eu vou ser pastor, ela abre uma igreja. Inclusive, ela não precisa nem se autodenominar pastor, ela pode, da cabeça dela, falar, eu não sou pastor, eu sou apóstolo. Eu não sou apóstolo, eu sou bispo. Eu não sou bispo, eu sou ministro. Eu não sou ministro, eu sou varão. Sabe, até isso é muito variado e não segue uma norma específica centralizada. E essas igrejas pequenas que vão abrindo ali nos bairros, que se formam nas comunidades, eu diria que elas são muito heterogêneas, porque são abertas por pessoas das mais variados tipos, e eu diria que elas formam a grande massa dos evangélicos no Brasil. Vocês podem até perguntar, mas poxa, nós temos a Igreja Universal, a Assembleia, que reúne ali num só templo milhares de pessoas, né? Mas pensem bem, eu vou fazer uma comparação com a ideia de que o que gera emprego no Brasil? Nós temos, por exemplo, muitas multinacionais em que há milhares de trabalhadores empregados naquela multinacional. Mas mesmo assim, do ponto de vista da quantidade de pessoas que estão empregadas no Brasil, o que mais gera emprego são as pequenas e médias empresas, efetivamente. Por quê? Porque elas estão espalhadas em todos os lugares. Em todo lugar tem padaria, tem açougue, tem bar, tem salão de beleza, né? E em todo lugar tem também ali a igrejinha evangélica, né? De pequeno ou médio porte. Isso me conduz até a falar para vocês um outro ponto importante. Como são muitas pequenas igrejas, o público é bem variado. Não pense você que todo evangélico é bolsonarista, gente. Ou ultraconservador, radical. Aliás, mesmo o fato de que a maioria dos evangélicos, se fizessem uma pesquisa, eu acho que muitas já foram feitas, vai dizer a maioria dos evangélicos são bolsonaristas. Isso, na minha opinião, explica pouca coisa. Porque veja, o Bolsonaro ele ganhou as eleições. Então, se você fizesse uma pesquisa, talvez com a maioria dos torcedores do Flamengo, eles diriam que a maioria ali votou no Bolsonaro. Se fizesse uma pesquisa com a maioria dos torcedores do Palmeiras, iria ali também ter uma maioria de pessoas que votaram no Bolsonaro. Mas nem por isso nós associamos o Flamengo, ou os flamenguistas em geral, ao Bolsonaro. Ou o Palmeiras, os palmeirenses em geral, ao Bolsonaro. Mas com os evangélicos corre para esse lado, esse tipo de comparação um pouco imediatista, no meu ponto de vista. E por fim, eu quero falar de uma coisa muito importante, que é o sexto tópico que eu vou apresentar para vocês aqui. Sexto tópico, que é a espiritualidade. Gente, as pessoas sim, elas acreditam em Jesus. As pessoas gostam de Jesus, elas gostam de Deus, elas gostam de orar, elas encontram conforto, elas vislumbram ali nos atos ali da igreja possibilidades de milagre, de esperança, certo? Se você aí que está ouvindo encontrou esse tipo de conforto numa sala de psicanálise, joia! Se você encontrou esse tipo de conforto num grupo de meditação, legal! Se você encontrou isso num grupo de leitura de Michel Foucault, parabéns! Mas a sua tia lá, evangélica, ela
encontrou no grupo da igreja. Ora, eu diria mais, ter um preconceito contra a espiritualidade, olha, muita gente gosta de aromaterapia, homeopatia, astrologia, e vejam, eu não tenho nada contra essas práticas, mas do ponto de vista estritamente científico, elas são tão inverificáveis quanto Jesus, quanto a fé que as pessoas têm cristã, certo? E a gente não precisa chamar essas pessoas de alienadas, idiotas, né, por causa disso, certo? Então, eu acho que era isso que eu queria dizer, né, um pouco para desmistificar algumas coisas. Claro, existem inúmeros problemas dentro das igrejas evangélicas, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo que existem esses problemas, existem problemas em todos os lugares. É óbvio que se uma pessoa evangélica, se um líder evangélico, quando ele se manifesta bolsonarista, ultraconservador, desrespeita a fé alheia, a gente tem que se posicionar sim contra, evidentemente. O que a gente não pode é generalizar e não tentar minimamente entender o fenômeno neopentecostal no Brasil, e eu espero ter explicado um pouco desse fenômeno a partir de uma experiência pessoal minha, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem aquele joinha legal, compartilhem o vídeo de repente, comentem aqui no vídeo, eu adoro comentários, sempre respondo todos os comentários. Se inscrevam aqui no canal Delongas e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, gente!